Estamos na série de mensagens que tem como tema Transformados. Transformados. E hoje eu quero falar de alguém muito especial, que não é muito pregado na Bíblia, mas é citado nas pregações, mas ele é muito especial pela experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Está lá em João capítulo 1, versículos 43 até o 51. E o tema que eu quero falar com vocês hoje é Transformados pelo olhar de Jesus. João capítulo 1, versículos 43 até o 51. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. E Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi, quando você ainda estava debaixo daquela figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou, Rabi, ou mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse, você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos, por favor, mais uma vez. Meu Jesus, como é bom estar na tua presença, como é bom estar neste lugar que é a casa de oração, como é bom estar com os irmãos, podendo expressar nosso amor ao Senhor, cantando, adorando ao Senhor, como é bom estar na tua presença, falando contigo e tendo a certeza que o Senhor nos ouve, tendo a convicção de que o Senhor está aqui neste lugar. E eu te peço de forma muito especial que o Senhor fale com a gente. Toque em nossos corações, ministra profundamente em nossas vidas, para que nossa mente nós venhamos a entender o que o Senhor quer nos ensinar, mas que isso gere em nós o começo de uma mudança de vida. Gere em nós o começo de uma transformação. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o Evangelho de Jesus, de João, na verdade, de Jesus escrito por João, ele começa mostrando algo muito lindo, algo muito bonito. Antes de Jesus fazer milagres, antes das multidões se aproximarem, antes de grandes discursos ou sermões, Jesus começa encontrando pessoas. Ele começa se encontrando com pessoas. E ele começa um a um. Primeiro André, João, Pedro, Filipe e agora vemos Natanael. Isso é muito significativo, querido. Sabe por quê? Porque Natanael não era um homem perdido, um homem que não acreditava em Deus. Era um homem que era crente, um homem religioso, é um homem que conhecia as Escrituras, era um homem que esperava a chegada do Messias. Portanto, era alguém que tinha expectativa de Deus agindo entre eles através do Messias, alguém que orava, que buscava Deus, alguém que lia a palavra, alguém que praticava os mandamentos. Mas mesmo assim, ele precisava ser transformado por Deus. Mesmo assim, precisava ser tocado pelo Senhor e ser moldado. Eu quero começar falando alguma coisa muito séria a vocês. Queridos, você sabia que Deus não muda ninguém? Você sabia que Deus não muda ninguém? Sabe o que Deus faz? Aquele que se dispõe a segui-lo, o caminho que você vai escolher seguir para obedecer ao Senhor, Deus vai usar para transformar você. Porque é no caminho que a gente é moldado. É no estando com Ele é que a gente é mudado. Querido, não adianta você falar, Senhor, me muda, e ficar aqui esperando que um raio caia na sua cabeça e você mude automaticamente.
Antes de você ficar aqui, eu vou buscar ao Senhor e vou esperar que Deus mude, me transforme em uma pessoa extremamente paciente. Mude, me leve a ser uma pessoa extremamente missionária. Me leve a ser uma pessoa extremamente melhor que o outro. Isso não vai acontecer. Porque Deus não trabalha assim com as pessoas. A forma como Ele trabalha sempre envolve um encontro, uma decisão de querer mudar. E no caminho você começa a perceber que você não está andando no caminho de forma correta. Aí o que Deus faz? Começa a mudar o seu coração no caminho. Então aquele que quer seguir o caminho de Jesus, que quer seguir a vontade de Deus, esse vai ser mudado no caminho. Vai ser transformado no caminho. E vamos lembrar, Jesus ele é o caminho. Então se eu estou com Ele, eu estou no caminho com Ele, é no caminho que eu vou sendo moldado e transformado. Então entenda muito bem isso. E hoje eu quero falar de alguém que se deparou com o Senhor Jesus no caminho. E ali, de forma tremenda, começou a mudança da sua própria vida. A transformação espiritual não começou porque ele era extremamente religioso, mas começou porque ele se encontrou com Jesus, que é o caminho. Ele encontrou com ele. E nessa história nós vemos 4 movimentos lindos dessa transformação. A primeira delas, e que é muito importante destacar, que essas pessoas transformadas começam com um encontro com Jesus. Ninguém consegue se transformar por conta própria, ninguém consegue se moldar por conta própria. Aqueles que são moldados para poder seguir Jesus, são moldados por Jesus no caminho. Olha o que diz o texto, João capítulo 1, versículo 45. Filipe encontrou Natanael e ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Ele omitiu Maria, não sei porquê, mas é filho de José aqui. Ou seja, Filipe chega a Natanael e diz algo simples. Nós achamos, nós encontramos o Messias, encontramos alguém que é especial. Ele não é somente alguém que fala de coisas de Deus, não é somente alguém que fala sobre a experiência do céu, não é somente alguém que fala sobre escrituras. Nós encontramos a pessoa que é o Jesus, achamos o Senhor Jesus. Filipe não diz, descobrimos uma nova ideia. Descobrimos uma nova igreja, encontramos uma nova religião. Ele diz, encontramos o Messias. E a fé cristã começa assim, quando a gente encontra Jesus, quando a gente tem a experiência com Jesus. Não quando alguém aprende apenas sobre Jesus, sobre o que ele fala, o que ele diz nas Escrituras, mas quando alguém encontra o próprio Jesus. Natanael, ele conhecia muito bem as Escrituras. Conhecia muito bem as leis, os mandamentos. Ele sabia que Moisés falou através de Messias, que Moisés falou do Messias, mas conhecer a promessa de Jesus na frente dele muda completamente a sua história. Isso acontece ainda hoje. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, conhecem versículos, vêm até a igreja, ouvem conceitos sobre Deus, mas ainda não tiveram um encontro real com Jesus. E é esse encontro que começa, então, a partir desse encontro que começa a transformação de nossas vidas. E para começar falando sobre isso, eu quero chamar alguém para testemunhar nessa noite. Eu quero chamar aqui o Juliano, que vai contar a experiência de como foi o seu encontro com o Senhor Jesus, o que mudou na sua vida e quem ele é hoje. Vamos ouvir, então, o testemunho do Juliano. Boa noite, igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e ao pastor também pelo privilégio de nos pastorear. Pedi para a Michelle arrumar uma toalha de banho para mim, ela me arrumou a fralda do Benício. Falei para ela, não vai ser suficiente. Gente, não tem como começar a contar a transformação que Deus fez na minha vida se eu não voltar alguns anos atrás
porque tudo que está acontecendo na minha vida hoje, inclusive está aqui, é promessa de Deus na minha vida e eu várias e várias vezes tentei desviar desse caminho, pode ter certeza, mas eu tentei. E o Senhor tem criado alguns caminhos, planos na minha vida e acabou me trazendo para cá hoje. Não era sonho meu de vir para a América nunca, muito pelo contrário. Gostaria de ter ficado na minha terrinha com os meus pais e ali seguir aquela vida que eu tinha. Era uma vida tranquila, para mim estava ótimo. Então eu vou voltar um pouquinho. Ali em 1992, algumas pessoas não vão saber o que é isso, mas ali naquele dia nascia um menino e minha mãe teve algumas complicações na gravidez e eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço e os médicos não conseguiam tirar. Eu estava saindo de parto normal, tiveram que fazer cesárea e aí nesse meio caminho eu tomei muita água de parto. Os médicos viraram para os meus pais e falaram assim, ou eu vou salvar a mãe ou eu vou salvar o filho. E naquele momento, meu pai e minha mãe, eles oraram muito e choraram e falaram para o médico, por favor, salva os dois, que era o sonho de ter o filho. E eu nasci e fiquei um período inclinado de ponta cabeça para que esse líquido saísse. E aí minha mãe falou que orou muito, ela não era cristã na época, mas tinha muita fé. E ela orou muito e falou para o Senhor dar a vida para mim e que ela ia louvar e agradecer muito a Deus sobre isso. Eu fiquei um período ali até esse líquido sair. Quando eu nasci, fiquei muito roxo, não chorei. Os pais gostam de escutar o choro do bebê quando nasce, mas o meu não teve, e eles não conseguiram escutar. E depois de um tempo, conseguiram tirar esse líquido. Minha vida começou a fluir dali para frente daquele hospital. E os médicos falaram para os meus pais que eu não ia andar, eu não ia falar, porque eu tinha tomado muito aquele líquido, eu não sei como chama isso, depois minha mãe explica melhor. E ali, para eles, receber essa notícia que o filho não ia andar, não ia falar, deve ter sido muito difícil para eles, mas desde aquele momento o Senhor estava me guardando, o Senhor estava cuidando de mim ali. E os médicos falaram que jamais que eu ia falar, jamais que eu ia andar. E aquele menino com 9 meses começou a andar e começou a soltar as primeiras palavrinhas, papai e mamãe, e os anos foram se passando. E ali, logo na minha infância, descobri uma doença crônica que eu tinha. Eu tinha alergia à lactose e uma laringite muito forte. A alergia que eu tinha chama anafilaxia crônica. Eu não poderia chegar perto de quem tivesse tido contato nenhum com lactose. Se a pessoa tivesse comido uma bolacha e viesse me dar um beijo, eu já ficava fechava minhas traqueias, eu tinha que ir para o hospital. Os médicos falaram assim que jamais que eu ia ter uma vida normal. E ali os anos foram se passando. Minha mãe foi para a igreja, eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Dormia embaixo dos bancos da igreja. E ali a gente acha que hoje a gente traz os nossos filhos, muitas das vezes, a gente pensa assim, a gente está aí, eles estão indo porque estão indo com a gente, mas não. Sempre tem uma sementinha que é plantada no coração da gente, e as minhas foram plantadas ali, quando na minha infância também. E eu era um menino de muita fé, meus pais falavam para mim, Ju, vai orar, o Senhor atende as suas orações. E naquela época, era uma época muito difícil, né, pois a gente não tinha assim, tantas condições financeiras. E a minha mãe falava assim, Ju, vai orar, que Deus vai suprir as nossas necessidades. E sempre que eu batia os 2 joelhinhos no chão, e eu lembro como se fosse hoje, eu chorava e orava nos pés do Senhor, e pedia para o Senhor, Senhor, eu só quero comer. E o Senhor provia a nossa casa. Perdão, gente. O Senhor provia a nossa casa. E uma dessas vezes, eu lembro disso porque eu subi no púlpito da igreja onde eu fui para contar essa obra. Que eu estava em casa e orei, e de tarde meu pai chegou com uma vitrolazinha velha, eu lembro como se fosse hoje, e eu gostava muito de desmontar tudo para poder ver o que tinha dentro. Eu desmontei ela, e eu sei que ali tinha o dinheiro de fazer a despesa do mês que a gente tinha.
dentro daquela vitrola que meu pai ganhou no trabalho. Então, eu subi para contar isso na igreja, e eu subia para contar outras obras também. Mesmo pequeno, eu atendia, a gente fazia os cultinhos em casa, aquelas crianças da rua toda, e eu subia ali e pregava para aquelas crianças. Então, eu era um menino de muita fé. Eu orava muito, buscava muito ao Senhor, os meus pais incentivavam. Meu pai mesmo não ia na igreja, mas minha mãe ia. Então ele falava, não, vocês não vão ficar em casa não, vai aprender alguma coisa, vai aprender sobre Deus. Então era isso que ele fazia com a gente. E os anos foram se passando, eu cheguei aos 12 anos, ainda com essas alergias que eu tinha. Então as minhas irmãs tinham que ir na casa da minha avó, aí tinha todo um procedimento para voltar para casa, porque eu não podia ter contato nenhum com elas depois que elas consumiam essas coisas de leite. E um dia, eu queria experimentar o que era uma batida de abacate com leite. Imagina, para uma criança de 12 anos não saber o gosto de uma batida de abacate. E a minha mãe falou assim, filho, vai orar. E se você tem fé, vai lá, ora e vem aqui e pega a batida de abacate. E eu estava na casa da minha tia, eu fui em casa e eu lembro disso. Eu ali nos meus 12 anos, eu ajoelhei, orei e falei, Senhor, eu só quero tomar uma batida de abacate. Era simples, mas eu não podia. E aí eu fui, orei aquele dia, voltei na casa da minha tia, tomei aquela batida de abacate, e até hoje eu posso comer tudo, graças a Deus. Eu estou contando isso porque aquele menino que tinha essa fé aos 12 anos, começou a se perder ali por volta dos seus 15, 16, onde o mundo começou a aparecer com muitas coisas, muitas ofertas, e eu fui para aqueles lados, comecei a envolver com bebida, com pessoas erradas, e ali por volta dos meus 18 anos, mais ou menos, por volta dos meus 15, 16 anos, ainda me lembro que eu fui numa igreja, mas já muito afastado do Senhor, e ali teve um irmão que estava pregando e falou que um dia você... nesse mesmo culto que eu fui, nessa mesma igreja que eu fui pequenininho pregando, e aí eu tava lá e o irmão pregando na pregação, falou, mesmo você aqui, você já teve aqui um dia, e hoje você está desviando dos caminhos do Senhor, mas não se esqueça, um dia a sua casa toda, a sua família toda vai servir o Senhor. E aí nesse meio caminho, que eu já estava mais para lá do que para cá, eu falava assim, não é possível, isso não é comigo. E um dia ele falava, e nessa pregação também, pastor, ele falava assim, e um dia você vai subir, vai contar esse testemunho fora daqui, vai atravessar oceanos, e eu falava, isso nunca vai acontecer na minha vida, eu tô tendo malemar dinheiro para comprar um pão, vai acontecer isso de forma alguma. E os anos foram se passando, eu fui para os 16, 18, nos 18 anos eu comecei com coisas piores, vício de cigarro e tudo mais, e dali para frente, chegamos ali em 2015, mais ou menos. Nisso eu já tinha casado algumas vezes, acho que perdi as contas, 3 talvez. Me separei, não deu certo, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Mas as coisas não eram do meu jeito, era como o Senhor queria. E ali por volta dos meus... acho que foi em 2015, mais ou menos, os meus pais se separaram. E nesse período foi muito difícil para mim a separação dos dois. Eu não conseguia conversar com minha mãe, pouco com meu pai, eu me afundei em uma depressão muito forte, perdi tudo que eu tinha conquistado assim, de trabalho, material, mas ainda eu perdi uma coisa naquela época que foi a minha fé. Eu fraquejei muito e culpava muito o Senhor por tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Mas com meu raciocínio muito curto, muito fraco, eu conseguia só enxergar aquilo que estava na minha frente. Eu queria que o Senhor fizesse os planos que Ele tinha para minha casa, para minha família, do meu jeito. E não era do meu jeito. Era do jeito que Ele queria. Mas eu também não entendia. Eu ficava, Senhor, mas por que isso está acontecendo? Porque o Senhor falou tanto que um dia a nossa casa ia servir o Senhor, que um dia estaria todo mundo servindo ao Senhor, e agora minha mãe foi embora, meu pai está aqui, eu já não quero mais nem saber do Senhor, agora que eu não quero mesmo. Comecei a procurar outros lugares para ter resposta, para preencher aquele vazio que estava no meu coração, mas eu não entendia que aquele vazio era a ausência do Senhor.
Eu achava que aquilo eu poderia suprir com outras coisas. Fui em outros lugares, em outras igrejas, em alguns lugares muito ruins, como centros e tudo, para entender o porquê que se Deus tinha feito aquelas promessas, se Deus tinha falado que ia acontecer tudo isso na minha vida, por que estava acontecendo tudo o contrário? Por que a minha família tinha desmanchado? Por que eu estava naquela situação? E eu não entendia. E as coisas só foram piorando. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que dinheiro era tudo que eu precisava para eu ser feliz. E aí, dali então, eu comecei a trabalhar muito, conquistar as coisas, só aqui nessa terra. Comprei carro, tive dinheiro e tudo um pouco mais. E achava que aquilo era o suficiente que eu precisava. E aí o Senhor começou a me mostrar mais uma vez que não era. Que eu não adiantaria nada ter tudo isso e não ter Ele no meu coração. E eu comecei a perder tudo isso de novo. E eu vi a minha vida afundar, literalmente, a ponto de me dar um desespero tão grande, sem saída nenhuma, que a única porta que abriu foi da América na minha vida. E aí eu falei assim, eu não vou, porque eu sei o que é isso que está acontecendo. E eu falava, eu não vou, porque é isso que eu escutei quando eu era pequeno, e isso não vou fazer. Até que eu fiquei numa situação que eu não tive opção. Ou eu vim embora, ou a minha vida se encerraria ali. E aí em 2019 eu vim embora. E aí mais uma vez cheguei aqui e falei, agora é dinheiro que eu preciso. E aí comecei mais uma vez a trabalhar de dia e de noite, sábado e domingo. Em 6 meses eu fiz o máximo de dinheiro que eu podia. E mandei aquilo tudo pro Brasil e perdi aquilo tudo lá. Eu lembro que foi 60 mil reais, era muito dinheiro. Eu falava, agora eu tô rico. E o Senhor foi e tirou isso tudo de mim de novo. Ele falou, não é isso que você precisa. Você já entendeu e mesmo assim fica aí, querendo dinheiro. E eu entendia isso. Porque eu, às vezes, sozinho no meu quarto, e sentava, e eu começava a falar comigo mesmo, e os meninos do outro quarto, com quem você está falando, Juliano? Achei que você estava no telefone, mas seu telefone está lá embaixo, e eu sozinho sentado ali, e eu falava, não, estou conversando sozinho. Mas eu ficava, mas por que isso está acontecendo? Mas de novo, eu perdi dinheiro de novo. E eu achava que era só o dinheiro que eu precisava. Até que eu já não aguentava mais ficar aqui sozinho, em um quarto, trabalhava todos os dias, eu só bebia, fumava, comia miojo e Coca-Cola. Até que um dia, num domingo, a Michelle bate na porta da minha casa para vender bolo e eu olhei para a janela e já me apaixonei naquele mesmo momento. E dali para frente o Senhor começou a mudar de novo a minha história. O Senhor começou a mostrar de novo que não era dinheiro que eu precisava, era dele. E a gente começou a ficar junto. Em 2020 a gente foi morar junto. E aí depois de um tempo já junto eu comecei novamente a ir para o mesmo caminho e procurar só dinheiro. Trabalhava muito. E aí recebi uma proposta de que eu ia ir para um lugar onde eu ganharia muito dinheiro. Eu ia ter influência, eu ia ter dinheiro. E quando eu me dei conta, eu estava na porta de uma maçonaria de novo. E ali, entrando, o Senhor falou comigo, essa é a última vez que eu vou te falar, meu filho. Eu já te tirei daquele lugar, eu já te coloquei aqui, daqui para frente, se você for, vai ser sozinho. E eu me lembro de estar na porta daquele lugar, e eu olhei no olho daquele homem que estava na minha frente, e ele falou assim para mim, para você entrar dessa porta para dentro, você tem que deixar essa pessoa que está com você para trás. Você tem que entrar sozinho. E aí eu olhei para ele e falei, mas eu tô sozinho. E ele falou, não, esse cara que está com você falou que não vai deixar você entrar. E aí naquele momento eu entendi que o Espírito Santo estava comigo. E ele falou, saia daí pela mesma porta que você entrou. E ali saí correndo daquele lugar. E já tinha uma pessoa que eu já estava conversando, eu liguei para ela. E entendi naquele momento que o Senhor não queria que eu tivesse dinheiro, que tivesse bens, mas que Ele queria que eu tivesse o coração nele, e somente nele. E aí, nesse mesmo período, eu e a Michelle conversamos, a gente decidiu nos casar, foi uma alegria do meu coração, encontrar uma companheira e saber que o Senhor colocou alguém na minha vida e abençoou o nosso relacionamento, porque eu já tive
3 relacionamentos fracassados. Tinha perco tudo que eu tinha conquistado e trabalhado com o suor dos meus braços. Mas tudo aquilo era em vão, porque o Senhor queria me trazer até aqui hoje. O Senhor queria mudar a minha vida, mudar a minha história. Então hoje, quando vocês me verem ali na porta, me verem aqui cantando, saiba que aquele menininho, pequenininho, recebeu aquela promessa e que os pais estavam sentados e achou que ele um dia morreria. O Senhor falou que não, que ele estaria aqui, e as promessas que o Senhor fez daquele menino pequenininho se cumpre hoje mais uma vez. Obrigado, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom poder ouvir experiências de pessoas que tiveram encontro com o Senhor e foram moldados, né, no caminho com o Senhor. Juliano foi esse. A gente acompanha ele mais de perto esse tempo. Fizemos o casamento dele com a Michele. Lá no GP, uma experiência tremenda lá. E hoje a gente pode vê-lo, ele com a vida muito cheia de Deus, cheia de Deus. Vamos continuar aqui a mensagem. Eu quero seguir aqui aquilo que a gente começou a falar. Que primeiramente eu falei que transformados começa com um encontro com o Senhor Jesus. Segunda coisa, transformados começam com um coração sem máscara. Sem máscara. João 1:47 diz: ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Quando Jesus vê Natanael, ele diz algo impressionante: um verdadeiro israelita. Então ele acrescenta: em quem não há falsidade. A palavra falsidade aqui significa engano, duplicidade, máscara. Jesus está dizendo o seguinte: esse homem é verdadeiro. Ele é sincero, ele não vive de aparência, ele não vive como um personagem espiritual, ele é alguém que crê em Deus de verdade. Porque muita gente pensa que a transformação espiritual começa quando alguém se torna perfeito, quando alguém faz tudo certinho. É alguém religioso, alguém que vai à igreja, alguém que contribui, alguém que lê a Bíblia. A gente acha que fazendo isso você vai ser transformado. Mas não é assim que começam as coisas. A transformação começa com um encontro real com Jesus. E quando você é sincero com o Senhor Jesus, Jesus revela algo tremendo sobre ele. Você é aquele que eu vi naquela árvore. Interessante que Natanael diz o seguinte, quando diz para Filipe: pode vir uma coisa boa de Nazaré? Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Queridos, Nazaré, na época de Jesus, era um vilarejo, uma aldeia com mais ou menos 300 pessoas. Um lugar que não tinha muita produtividade. Não era bem visto pelas pessoas. Ou seja, não era um lugar onde as pessoas produziam muito e vendiam muito. Não era um lugar, um centro religioso. Um lugar onde se atraía porque oferecia algo especial. Era uma aldeia familiar. Alguém muito próximo. Interessante que um lugar desse, Deus escolheu para que Jesus crescesse toda a sua infância. Nazaré. Pode ver alguma coisa boa desse lugar? Pode ver uma coisa boa? E Natanael entendia muito bem isso. Natanael entendia que o caminho para poder ficar perto de Deus, na época dele, na ótica dele, era ser honesto, ser correto, ser sincero somente, e achava que estava tudo certo com tudo isso. Mas Jesus mostra que o caminho verdadeiro de uma transformação começa quando você tem um encontro com Ele. E nós nunca podemos esquecer isso, queridos. Apenas saber sobre Deus, ter informações sobre Deus, apenas ler a palavra, não muda ninguém. O que muda umas pessoas, tudo começa quando você tem um encontro real com Jesus. Mas você pode me perguntar: mas pastor, como é que eu posso ter encontro com Jesus se Ele não está presente aqui hoje? Se eu não consigo vê-lo visivelmente? Como é que eu posso me encontrar com Ele se eu não estou
Estou há 2000 anos depois que ele nasceu. Isso se chama fé. É fé. É você acreditar, não somente porque você ouviu falar, mas é acreditar de coração. Quando você tem um encontro com ele de coração, isso começa a mexer dentro de você. E aí vem o terceiro ponto, que transformados descobrem que Jesus já os conhecia. É no caminho que as coisas começam a acontecer. João 1,48 diz, Natanael perguntou, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Queridos, essa é a parte central aqui dessa mensagem. Eu te vi lá debaixo daquela figueira. Eu te vi. Juliano testemunhou que ele ouviu a palavra do que iria acontecer com ele. É a mesma coisa que dizendo, eu vi que você vai testemunhar lá na frente. Eu vi que isso vai acontecer com você. Eu vi que você vive assim. Eu vi que você nasceu com aquele problema. Eu vi que você nasceu com essa dificuldade. Eu vi que você foi jurado de morte. Eu vi que você iria morrer, que você não ia andar, que você não ia isso. Eu vi que você passou por isso. Eu vi isso. Jesus disse para Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi isso. Interessante que eu fui pesquisar um pouquinho por que isso foi tão importante para Natanael. Já que Natanael era uma pessoa muito religiosa, alguém que era muito obediente às leis, alguém que era um crente bom, gente. Natanael era um crente bom, um adorador, alguém que falava com Deus, que orava, que chorava aos pés de Deus, que era fiel. Esse era alguém, mas não tinha tido um encontro real com Jesus. Talvez é igual a muitos de nós aqui hoje. É bom, é gente boa, sabe? Faz tudo certinho, mas ainda não teve um encontro real com Jesus. Pode ser um bom religioso, mas ainda não teve um encontro real com Jesus. Isso não muda nada a sua vida. Sabe, ser religioso não muda ninguém, mas o que muda de verdade é o encontro real com o Senhor Jesus. Interessante que a gente leu recentemente o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 4, versículo 4, fala de promessas messiânicas. Olha o que diz esse texto. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o espantará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Está falando naturalmente sobre o Messias. Ou seja, está falando sobre um tempo de paz, um tempo de restauração, um tempo que o Messias viria, um tempo em que Deus reinaria sobre todo o seu povo. Mas quando Jesus diz isso sobre Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Natanael provavelmente estava ali meditando nas promessas do Messias. Ele estava lá sabendo e lendo e orando na expectativa do Messias chegar. Ele sabia o que era aquilo, e Jesus sabia o que ele estava fazendo. Talvez estava orando, talvez chorando aos pés de Deus, talvez perguntando a Deus, quando isso vai acontecer, quando o Messias virá. E Jesus chega e diz para ele, eu te vi lá debaixo da figueira. Como te dizendo, eu te vi lá orando, eu te vi lá lendo minha palavra, eu te vi lá chorando, eu te vi lá lamentando, eu te vi lá me perguntando quando eu viria. E agora ele não apenas encontrou o Mestre Jesus, mas agora ele encontrou o próprio Messias diante dele. Jesus disse, eu te vi, e agora você está me vendo. A transformação começa assim, gente. Começa assim. É aí que nasce a fé em Jesus. É aí que as coisas começam a mudar na gente. É nesse encontro, é nessa revelação.
É quando você ouve que você é amado, é quando você ouve que você é meu filho, é quando você ouve eu tenho um plano para você, é quando você ouve eu escolhi você, eu escolhi amar você, eu escolhi salvar você, eu escolhi resgatar você. Quando você ouve isso, começa a mudar dentro de você, porque você começa a perceber que aí o quarto ponto e o último ponto é que transformados passam a ver Jesus como ele realmente é. É no caminho que você descobre quem é Jesus de verdade. João 1,49 diz, então Natanael declarou, Rabi, ó mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael, no início, começou com dúvida. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Agora, depois do encontro, ele diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Que a transformação espiritual acontece quando alguém passa a ver Jesus como ele é realmente. E quando você realmente entende que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele morreu por você na cruz, e você se vê naquela situação, e você entende que você não é nada, mas ele é tudo. Antes do encontro, Jesus era apenas uma pessoa, um mestre. Depois do encontro, ele se torna o seu rei, o seu Senhor. O seu Jesus, ele se torna o centro da sua vida. Então algo extraordinário acontece naquela conversa. Diz o versículo 51 de João 1. Então acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa frase, esse texto, pode parecer estranho, porque parece que não tem nada a ver com o contexto. Por que Jesus disse essa frase, esse texto para Natanael? Qual o propósito de falar isso, considerando que Natanael é um homem religioso, alguém que conhece muito bem a Escritura, alguém que conhece muito bem a história do povo de Israel? Deixa eu lembrar o que significa isso, que eu creio que Jesus estava dizendo exatamente sobre essa parte para Natanael. Gênesis 28, versículos 10 a 13, olha o que diz esse texto. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sobre a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque, e darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Ou seja, Jacó, ele viu uma escada ligando a terra ao céu. Era uma conexão entre Deus e os homens. E agora Jesus diz algo extraordinário. Essa escada sou eu. Sou eu sou a ligação entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Eu sou o caminho que reconecta você com Deus, reconecta o homem com Deus. Jacó viu uma escada e Natanael agora encontrou a escada viva na frente dele. Jacó viu uma visão, agora Natanael encontrou a realidade nos olhos dele. Foi um encontro que mudou a sua história. A transformação espiritual acontece quando alguém percebe quem é Jesus realmente. É assim que as coisas acontecem. Jesus se revelou assim para um homem que era verdadeiro israelita. Alguém que conhecia a história, que conhecia a Bíblia, conhecia os personagens bíblicos. Talvez você seja diferente, mas ele vai vir ao seu encontro, falar das coisas que você entende, para que você se volte para ele. Jesus disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É aqui que começa o encontro, aqui que começa a transformação, porque a transformação não acontece apenas porque alguém melhora o comportamento. Ela acontece porque Cristo reconecta o nosso coração com o coração de Deus. Assim as coisas começam a acontecer. Natanael começou o dia com uma pergunta. Nazaré? Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Pode vir uma coisa boa de lá? Pode vir uma coisa boa de Minas Gerais? Desculpa aí, já saí.
Só pode vir de São Paulo, naturalmente, é o melhor lugar que existe. Uhul. Mas Natanael terminou o dia com uma confissão linda. E a confissão é: tu és o Filho de Deus. Antes era dúvida, agora é convicção. Porque quando alguém encontra Jesus de verdade, a visão de Jesus muda. Sua visão sobre Jesus muda. E o seu coração muda também. E quando a visão e o coração mudam, a gente começa a ser transformado. Porque as coisas começam a acontecer assim. Eu te vi, diz o Senhor. Eu te vi. Feche os seus olhos, por favor. Eu te vi, diz o Senhor. Eu te vi. Filipe foi um instrumento de Deus para chamar Natanael a se encontrar com Jesus. Talvez alguns hoje precisariam se posicionar para serem esse instrumento como Filipe também foi. Talvez hoje você poderia ser como um Filipe, que traz alguém, um parente, um amigo, um conhecido, e leva até Jesus. Mas talvez você é um Natanael, que é certinho da sua conduta, que você se acha uma pessoa boa, religiosa, que ora, que lê a Bíblia. Talvez você se ache como uma pessoa correta, justa. E eu vou ser sincero com você. Uma pessoa correta e justa não vai para o céu. Uma pessoa sincera, honesta, religiosa, que faz tudo certinho, não garante o céu fazendo isso. O que garante o céu é um encontro real com o Senhor Jesus. E se por acaso você nunca teve esse encontro, hoje pode ser o seu dia. Jacó pegou naquela noite, pegou uma pedra, colocou naquele lugar, sozinho, isolado, sofrendo, angustiado, com saudade dos parentes, mas ele estava sozinho. E dormiu. E naquela noite ele teve uma visão dos céus. Mas não somente isso. Ele teve uma visão do Senhor. E agora Jesus disse: Natanael, esse dia vai chegar para muita gente. Eu vou me revelar a muita gente. Eu vou me revelar a muita gente. Talvez se você nunca passou por esse encontro, pode ser hoje o seu dia. Se você gostaria de falar: Senhor, pastor, eu nunca tive um encontro assim, nunca passei uma experiência onde pude ter uma convicção forte no meu coração desse encontro com Jesus. Se você nunca teve, mas gostaria de ter, eu estou me dirigindo a você, que é bonzinho. A gente sempre fala das pessoas que têm muitos erros, muitos problemas. Eu quero falar com você que se acha bom, certinho nas suas condutas, certinho nos seus julgamentos. Você que é correto nas suas ações com as pessoas. Você que se acha um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Quero me dirigir a você, assim como Jesus te dirigiu a Natanael. Eu te vi. Eu conheço você. Eu conheço o seu coração. Eu conheço as motivações que você faz as coisas. Eu conheço a intenção que você faz as coisas. Eu conheço tudo sobre você. E eu quero me revelar a você.
Se hoje você gostaria de dizer, eu quero uma experiência assim. Eu preciso que meu coração seja tocado por esse Jesus que eu nunca fui. E você gostaria de fazer isso nesta noite. Eu te quero convidar você a levantar a mão onde você está. É uma decisão que você pode fazer. Basta você dizer, eu preciso e eu quero isso.